Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui finalizando mais uma semana, praticamente, né? Nós chegamos aí na nossa sexta-feira e o dia já tá assim, né? Lindo. Aqui onde eu moro, o sol está estralando desde bem cedinho. Então, no dia hoje, eu acredito que vai ser assim, vai prometer, né? Um calor maravilhoso, um dia lindo e que a gente possa, né, nesse dia sentir a presença do Senhor a todo tempo próximo a nós. Então, já pegue seu café, pegue sua Bíblia, sente à mesa e chame o Senhor para estar com você. E já pode abrir, por favor, em Salmos 51 e nós vamos ler do versículo 10 ao 12, que fala o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da sua presença, nem tirares de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, né? Com um espírito voluntário. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o contexto para que a gente possa compreender aqui Davi que escreveu esse salmo e ele foi escrito logo após o profeta Natã confrontar ele por causa de seu pecado com Batseba. O que acontece? Ele viu uma moça bonita, né? Ele não estava na guerra, era o momento dele estar na guerra, então ele já estava posicionado no lugar errado. E ele, ao invés de estar na guerra, então, ele está no palácio, ele vê uma moça bonita e ele deseja aquela moça bonita, ele vai de encontro com ela, ele acaba tendo relações com ela e engravida essa mulher. Só que essa mulher, ela é casada com um dos seus... como que ele era? Ele era o quê, gente, agora? Ele trabalhava ali no exército para Davi, né? Ele estava ali entre um dos seus mais fiéis escudeiros, digamos assim, de Davi. E aí Davi pede para Urias vir para poder ficar com a esposa dele, mas Urias é tão fiel que ele não fica com a esposa dele e ele fala: "Não, esse não é o meu lugar, então eu vou estar na guerra, eu vou guerrear, eu vou estar com os meus parceiros". Então ele não teve, né, uma relação sexual com a Batseba, e aí ela já estava grávida, ele estava, né, tentando forjar uma situação Davi, e Davi, a partir daquele momento, então, ele decide colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse assassinado. Então, tudo isso bem bolado na cabeça de Davi. E aí, o profeta Natã, ele vem, né, falando, né, ele traz uma narrativa ali dentro, depois vocês podem ler no versículo anterior, né, em Salmos 50, ali eu acredito que Salmos 50 não, em 1 Samuel conta uma parte, né, sobre Davi, sobre essa parte toda do que houve de fato. E o que acontece? O profeta Natã, ele traz uma narrativa aonde o Davi, né, o rei Davi, ele manda exortar essa pessoa, manda matar essa pessoa, e o profeta Natã simplesmente fala para ele que essa pessoa era ele mesmo, né? E aí ali ele se rasga diante do Senhor e ao invés, né, dele justificar o seu erro, a diferença de Davi, de muitos de nós, é que quando a gente erra, nós tentamos justificar os nossos erros. E aqui ele se quebra diante de Deus, né, verdadeiramente. Então, esses versículos que eu acabei de ler aqui para vocês, que está em Salmos 51, do 10 ao 12, é de fato um pedido, né, um pedido, é uma oração, é um rasgar do coração, é se quebrantar mesmo diante de Deus, que Davi estava fazendo, né, depois de seu pecado. Então, ele não estava ali pedindo trono, ele não estava nem pedindo um perdão superficial, mas ele estava pedindo uma restauração interna sobre ele. E aí, quando a gente vai para o versículo 10, Davi ele reconhece esse problema, né? Que ele fala assim: olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando a gente fala criar, a gente pode, né, se comparar
pegar toda a narrativa, né, da palavra, toda a palavra escrita mesmo, de quando o Senhor cria algo novo, né? Então, aqui o coração de Davi estava falando: Senhor, cria em mim, né, esse coração que eu não tenho, cria em mim esse coração que está corrompido, né? Eu não preciso, vamos supor, de um remendo, né? Eu não preciso de uma ajudinha, eu preciso de algo novo sobre a minha vida. E aí ele fala, então, cria em mim um coração puro. E aí ele vem então com esse pedido, né, de algo novo sobre ele, não apenas sobre o arrependimento, mas que o Senhor desse um coração puro para ele de fato. Quando a gente vai para o versículo 11, a gente já fala, né, sobre não expulse a sua presença, nem tire de mim o seu Espírito Santo. Então Davi ele já sabia o que era viver debaixo de unção e debaixo da presença do Senhor. Né? E ele também sabia o que era estar longe da presença do Senhor, porque ele presenciou Saul perder a presença do Espírito de Deus. E que ele, né, Saul ali, quando Davi presenciou, ele foi tomado por uma loucura, né? Então, por isso, esse pedido revela muito temor, revela muita dependência de Cristo. Então, não existe trono, não existe vitória, não há absolutamente nada, né, que vale a pena de fato sem a presença do Senhor. E é basicamente isso que ele quis trazer aqui, né, nesse contexto. Então, é como se fosse o clamor, né, de quem entendeu que o maior castigo não é a perda de uma posição ou a perda de algum bem, mas sim a perda da presença do Pai. E quando a gente vai para o último versículo, versículo 12, ele fala: restitua-me a alegria da sua salvação. O pecado ele não tinha apenas apagado a alegria, mas ele também apagou a fé. Davi ele não perde apenas a sua salvação, né? Mas ele também perde a alegria, né? Ele apaga a alegria, a fé, a salvação. Ele estava distante do Senhor. Então, o prazer de viver em comunhão com o Pai era muito grandioso para ele e é grandioso para nós. E aí hoje a pergunta é: o que o pecado roubou de você? O que o pecado tem roubado de você? Porque muitas vezes a gente olha e fala: não, mas eu não pequei, mas eu não fiz nada de errado. Mas a gente precisa fazer uma limpeza, né, na nossa casa, digamos assim. Tirar as caixas grandes e ver a sujeira que está embaixo, né? Aquela sujeira que talvez está tão escondidinha que nem nós mesmos lembramos disso, né? Então a gente precisa compreender o que o pecado roubou, sabe? De mim, de você. A gente precisa ter essa consciência, sabe? Porque é muito mais fácil a gente simplesmente olhar, né, para os nossos erros e apontar para outra pessoa. É muito mais fácil a gente fingir que nada aconteceu, mas por isso que é tão importante quando a gente vive essa jornada de transformação, quando a gente traz à tona de fato aquilo que precisa ser confessado, né, os pecados, os erros, né, olhar para dentro de nós e ver a nossa podridão que muitas vezes a gente não consegue nem sequer enxergar, porque a gente está tão rodeado de pessoas que nos aplaudem, pessoas que nos aprovam, mas a realidade é que a gente precisa se cercar, né, de pessoas que são sinceras, de pessoas que estão ali para poder, olha, eu estou aqui com você. E mesmo que você se rasgue diante de Deus, tá tudo bem, porque eu estou aqui com você e eu vou junto com você, seguro a sua mão, mas eu não vou te deixar sair desse lugar, né? Eu preciso que você seja verdadeira, que você seja sincera. Então a gente precisa desejar uma vida com Jesus 24 horas por dia, para onde ele for. E a gente precisa sim ter a nossa mesa do conselho, né? Aquelas pessoas ao qual a gente confia, a qual a gente pode entregar a nossa vida, né? A qual a gente pode, olha, eu errei, eu pequei, ou então por onde que eu devo caminhar a partir de agora? Quais são os próximos passos que eu preciso dar adiante e trazer as pessoas que trazem realidade para você, não aquelas pessoas que olham para você e falam, não, tá tudo bem,
mas sim aquela pessoa que, olha, você precisa melhorar nisso, ou você precisa melhorar naquilo. E que mesmo que doa, mas que a gente seja confrontado e que essa pessoa ela vai estar ali, a gente sabe que ela vai estar ali, né? Porque ela foi escolhida para sentar na nossa mesa do conselho. E o principal, né, de todos que precisa estar nessa mesa é o Espírito Santo de Deus, né? Ele não pode jamais faltar nessa mesa. Então, a gente precisa pedir para o Senhor, né? Pai, fala comigo. Eu preciso do Senhor todo o tempo. Eu preciso ouvir a tua voz sobre aquilo que eu ainda preciso confessar sobre a minha vida, tá bom? Então, para hoje, né, que o Espírito Santo de Deus ele possa te trazer essa revelação de pecados ainda que não foram confessados, de pecados que talvez estejam tão soterrados que nem você mesma tenha memória. Então, que a gente hoje possa pedir ao Pai, né, para que Ele traga à nossa mente aquilo que nós precisamos ainda confessar. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos libertas, né, libertas dessa prisão que o medo, que a culpa, que a vergonha coloca em nós. Amém? Paizinho, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor entregar minha vida, entregar a vida das minhas irmãs, para que o Senhor possa trazer revelação à nossa mente, revelação para que nós possamos confessar de fato, Pai, aqueles pecados que muitas vezes nem a gente mesmo tem consciência, aqueles pecados ocultos que talvez está tão escondido que a gente não sabe exatamente o que é necessário confessar, Pai. Então, que o Senhor possa revelar a nós, que o Senhor possa trazer essa verdade sobre nós, que a gente possa ouvir o Senhor falar conosco, que a gente possa ouvir o Senhor, né? Possa ouvir a Tua voz, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nesse tempo, para que o Senhor traga essa clareza, para que a gente possa sim sentir a verdadeira liberdade, que é caminhar com o Senhor a todo tempo, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.